Meu nome é Laís e nesse vídeo eu vou falar sobre crises econômicas mundiais no mundo globalizado. E para começar, vamos falar sobre o capitalismo financeiro e a crise. Um dos grandes marcos do capitalismo financeiro foi o processo de financiarização da economia, em que as ações de empresas, as dívidas no mercado e as especulações tornaram-se mercadorias regidas pelas leis do mercado, como a da livre concorrência e a lei da oferta e da procura. Uma crise financeira, por sua vez, é a emergência de problemas graves e estruturais nessa lógica do sistema. A crise financeira global, mais precisamente aquela iniciada em 2008 no mercado imobiliário dos Estados Unidos e que se espalhou mundo afora nos anos seguintes, afetando principalmente a Europa, foi uma crise especulativa, em que dívidas e títulos baseados em especulações perderam repentinamente o seu valor. Para compreender todas as etapas desse processo, primeiro é preciso entender a quebra do setor imobiliário norte-americano, costumeiramente chamada de crise de 2008. Crise de 2008. A crise financeira rotulada pela vergonha do excesso que assolou os Estados Unidos a partir de 2008 teve início no modo de financeiro de imóveis e, consequentemente, a quebra do banco americano Lehman Brothers, e que, consequentemente, atingiu o mercado produtivo na medida em que muitas empresas descapitalizadas dependiam dos empréstimos para desenvolver sua atividade produtiva. Em face da financiarização da economia, da preferência pelo capital especulativo sem correspondência com massa de valores reais e da globalização dos prejuízos econômicos amargados por um país de hegemonia econômica frente às outras nações, a crise acabou gerando repercussão global. Falar sobre a crise econômica europeia. É praticamente consenso que a crise da Europa, especialmente a zona do euro, nada mais é do que uma extensão da crise imobiliária dos Estados Unidos de 2008. E a razão para isso é simples: a globalização. O que ocorreu é que os subprimes foram negociados em todo o mundo, envolvendo investidores principalmente oriundos de países desenvolvidos, com destaque para a União Europeia. Com a falência do mercado, esses investidores e tudo que dependiam deles também foram afetados. Para evitar a quebra dos bancos, muitos governos gastaram muito para socorrê-los e evitar uma recessão ainda mais aguda, o que levou à dívida pública e o déficit desses países, aumentando o risco de calote da dívida por parte de muitos governos. Os Estados Unidos, por sua vez, da mesma forma, também sofreu com a elevação da dívida, o que obrigou o país até mesmo a elevar o teto da dívida pública, gerando uma grande discussão política em torno da aprovação dessa solução, que, caso não fosse aprovada, geraria um grande calote do governo estadunidense e aí sim, uma crise global histórica. A crise afetou em grande parte os países desenvolvidos e os subdesenvolvidos mais dependentes. As chamadas economias emergentes, tais como o Brasil, a Rússia e a China, sentiram as menores escalas desse efeito, muito em função de seus elevados fundos de reservas e os investimentos realizados com estes fundos. Além disso, esses países conseguiram aumentar o emprego e a atuação de seus amplos mercados consumidores, dinamizando assim suas economias internas. No entanto, a crise ainda não se encerrou e todo cuidado é pouco.